Ora, vamos então introduzir aqui o conceito de Data Warehouse. Mas primeiro vamos ver uma base de dados operacional como aquelas que estão habituados a fazer. Eu tenho aqui o exemplo de uma base de dados hum, típica daquelas que estão habituados a fazer. Eh, Até são chamadas bases de dados OLTP, quer dizer Online Transaction Processing. Portanto, são bases de dados de transações, eh, eh, de processamento de transações. Eh, e, e para essas bases de dados, eh, nós aprendemos a fazer o modelo EIR, aprendemos a normalizar esse modelo. E porque é que nós normalizamos esse modelo? Isto é importante, até já tivemos a rever a normalização. Porque é que queremos isto normalizado? Para não haver redundância de dados. E qual é o problema da redundância? Há um que é óbvio, que é o espaço ocupado, mas depois há outros problemas que têm a ver com hum, a correção dos dados. Se temos dados redundantes, significa que a mesma informação pode estar em vários sítios. E isso obriga a um esforço de gestão sempre que há inserções, eliminações, alterações de dados, porque tem que se replicar esses efeitos em todos os sítios onde a informação está presente. Eh, Ao normalizar o modelo, nós vamos ter um conjunto eh, tipicamente grande de tabelas. E essas tabelas estão relacionadas, pronto, numa estrutura que a gente pode chegar aqui e ver algo complexa. Temos tabelas que estão ligadas a várias, relacionamentos, normalmente são relacionamentos de um para muitos, mas podemos ter relacionamentos de um para um, não é? Podemos ter relacionamentos de muitos para muitos, por exemplo, aqui entre o invoices e products, temos invoice rows, que claramente é aqui uma tabela de ligação entre estas duas, mas claro que depois vai ter atributos. Eu aqui, para simplificar, não coloquei atributos. Eh, mas temos um modelo destes. Temos um modelo destes que foi normalizado para evitar essas tais redundâncias. Porquê? Porque as operações que normalmente são feitas sobre este modelo são operações de escrita de dados. E ao ter um modelo normalizado, nós vamos ter logo por desenho eh, o, a nossa base de dados fica imune a certos tipos de erros, que depois também são dados pelas restrições de integridade, não é? Eh, mas fica eh, aquela situação em que o mesmo dado estaria em dois sítios, deixando de existir, significa que sempre que há uma atualização de dados, esse dado fica atualizado para a base de dados toda, porque esse dado só está presente naquele único sítio. Portanto, evita esse tipo de erros. Eh, assim como ou ter os relacionamentos com as chaves estrangeiras, faz com que, por exemplo, aqui os clientes, a cidade do cliente é uma cidade que realmente existe, não existe um erro. Está aqui uma tabela que contém a lista de cidades às quais o cliente pode pertencer, o cliente e a loja também. Hum, e eu pertencer àquela lista significa que quem vai introduzir os dados, o utilizador que vai introduzir os dados ou que alterar, não vai escolher algo fora dessa lista, não pode, a base de dados própria não deixa. E portanto isto associado aos tipos de dados, ao tamanho que depois a gente põe nos dados, às restrições do tipo cheque que podemos lá ter,
até restrições que podemos obrigar a serem cumpridas através de um trigger. Nós temos aqui uma base de dados que fica robusta neste processo de introdução de dados. Introdução de dados é, é a função mais comum numa base de dados desta. Claro que, de vez em quando, também há umas alterações, provavelmente muito menos frequente temos as eliminações de dados, eh, mas também se fazem consultas. E como é que são as consultas que tipicamente a gente quer fazer a esta base de dados? Normalmente, as consultas a uma base de dados deste género são consultas a poucos registros. Por exemplo, eu, eu insiro, faço uma venda. Eh, eu a fazer a venda, se depois quiser imprimir eh, a venda que foi feita, eu vou imprimir um registro desta tabela. eh, para aí, o Select irá também selecionar alguns registros desta outra tabela, correspondente às linhas da venda. Pronto, eventualmente aqui também o nome do produto, desses tais produtos, desse meia dúzia de produtos. Poderemos eventualmente também ter aqui o cliente, que se quisermos o nome temos que vir a esta tabela, será um único cliente. Estão a ver, mas é um select que de facto a gente pode dizer, epá, é um select complexo, tenho que ir aqui a várias tabelas, e, mas a cada uma delas vamos buscar poucos registros. Uh, tipicamente, não estou a dizer que a gente não possa ir buscar muitos registros e fazer consultas em que se estão a agregar registros. Fazemos isso e aprendemos a fazer isso. Temos até aquelas funções de agrupamento, certo? Uh, e usar o group by e o having. Por exemplo, se eu quiser saber as vendas do último ano, vou ter que selecionar todas as vendas do último ano, que já pode ser um número considerável de vendas. Uh, mas esse tipo de consultas são menos frequentes. Aquelas do dia a dia são consultas a poucos registros. Que mais características é que tem esta base de dados? Esta base de dados é uma base de dados que, que apoia a operacionalização da nossa empresa. Portanto, a empresa assenta no bom funcionamento desta base de dados. Sempre que é feito uma venda, ela fica registada. Portanto, se a base de dados não funcionar, o processo de venda fica muito condicionado. Em muitos casos, fica até impossibilitado de se realizar. Certamente já todos vocês tiveram a triste experiência de chegar a um serviço e estarem ali parados porque o sistema está em baixo, porque há ali um problema informático. Portanto, o bom funcionamento daquele serviço depende da base de dados. Portanto, ela é fundamental para se conseguir operacionalizar o, o, o processo relativo àquela empresa onde isto está instalado. Ok, depois, como é que se acede a esta base de dados? Acede-se através de um software. Um software, como é aqueles que vocês fazem, que tem um determinado interface e que, portanto, permite condicionar o tipo de ações que se pode fazer sobre a base de dados. Uma pessoa não pode fazer o que quiser na base de dados, não, está dependente das informações que lá introduz e do ir clicando nos botões, não é? E os botões, o que é que lá têm? Têm programado tarefas específicas e bem definidas.
Portanto, o tipo de consultas que são feitas, o tipo de inserts, deletes e updates são perfeitamente identificáveis e estão perfeitamente definidos no código da aplicação. Não pode ir lá alguém e querer fazer uma consulta ao calhas. Não. Deve fazer de acordo com o que se está eh, a fazer naquele momento. Eh, e estas bases de dados também dão informação em tempo real. O que é isso? Significa que é óbvio, não é? Quer dizer, eu acabei de fazer uma venda, se eu quero imprimir, eu vou conseguir imprimir a venda que acabei neste preciso momento de fazer. Quando digo em tempo real, para o próprio utilizador, a Oracle é de facto aquilo que acabou de fazer, mesmo consultando coisas que outros fizeram, pronto, assim que termina aquela transação, OLTP, Transaction Processing, não é? O processamento das transações, assim que termina a transação, como sabem, fica disponível para todos os utilizadores para poderem consultar os dados que resultam da transação, logo assim que ela termina, portanto, em tempo real. E tudo isto está preparado para este tipo de funcionamento. Portanto, este modelo relacional que está otimizado para a escrita de dados, acaba por permitir consultas com poucos registros, que naturalmente ficam mais complexas, são feitas para aceder a poucos registros, normalmente não há grandes questões de desempenho. As consultas estão pré-definidas, ok, portanto, mesmo que sejam mais complexas de fazer, eh, foi alguém de informática que fez isso e, portanto, sabe o que está a fazer. Estão lá algures na aplicação, o utilizador só tem que carregar no botão e aquilo lá faz o que tem que fazer. Hum, e tudo isto funciona, funciona perfeitamente, está bem? Eh, e é de tal ordem que provavelmente vocês até se perguntam, sim, nem havia de ser diferente. Eh, eh, este tipo de base de dados parece-me ser bom, nem vejo necessidade de outro tipo de base de dados. Ok, então vamos aqui ver. Eh, nós, de facto, como base de dados operacional, isto serve. Agora imaginem que vocês são donos do negócio. Em vez de, em vez de serem o empregado que está a introduzir estas vendas, vocês são o dono desta empresa. E como dono da empresa, vocês podem querer tomar decisões. E para tomarem decisões, gostam de estar bem informados daquilo que se passa na empresa. E para estarem bem informados daquilo que se passa, nomeadamente dos aspectos que são relevantes para a tomada de decisões estratégicas, vocês têm que fazer o quê com a base de dados? Vocês, sendo donos da base de dados, vão introduzir lá dados? Não, não têm necessidade de estar a introduzir dados. Não, não, eu quero é consultar os dados da base de dados. Ou seja, o vosso problema é na consulta, não é na escrita de dados. Ou seja, eu quero chegar a esta base de dados e quero consultá-la. Consultá-la só. Eh, só que eu sou o gerente da empresa. Eu não percebo nada de base de dados, nem de SQL, nem quero perceber. Quero é que tenha aqui uma forma fácil de eu conseguir aceder aos dados importantes que estão aqui nesta base de dados. Por exemplo, eu posso querer saber, ok, eu gostava de saber aqui a venda, em termos de montante, por exemplo, o montante que é vendido a clientes do sexo masculino, comparativamente ao montante que é vendido a clientes do sexo feminino. Eu posso querer fazer isso, se calhar até depois fazer uma campanha publicitária, relativa a um desses tipo de clientes para que, eles comprem mais. Eh, só que como é que eu consigo obter esta informação?
Eu olho para a minha aplicação, para o tal interface que foi feito para interagir com esta base de dados e lá não me mostra nenhuma pergunta dessas. Não tenho lá nenhum botão para essa consulta. O que é que eu tenho que fazer? Pronto, tenho que chatear se calhar alguém do departamento de informática para que me vá lá e me implemente essa listagem. Pronto, mas essa listagem, por exemplo, posso chegar lá e pô-la para, de facto, as vendas para 2021. Mas no dia seguinte, o gestor pode já se lembrar: eu queria as vendas, por género, mas também queria por conselho, porque eu se calhar vou fazer ainda uma campanha mais direcionada por conselho. Só que aquela consulta que o tipo da informática me implementou, não me resolve esse problema. Tenho que o cá chamar outra vez, para ele me fazer outra consulta ou alterar aquela de modo a ter mais um parâmetro, de modo a que eu possa fazer isso, e para eu poder obter esses dados. Só que eu não tenho paciência para isto, então sempre que eu quero fazer, tenho aqui, sou dono desta empresa, sempre para conseguir aceder aos dados, tenho que estar sempre a chamar o tipo da informática. Não é uma situação prática. E depois ainda tenho outro problema, que é estas consultas que eu estou a fazer. Reparem, se eu quero comparar as vendas deste ano com as vendas do ano passado, eu tenho que consultar muitos registros. Se isto aqui é uma empresa que vende muito, até podem ser milhares ou milhões de registros. E milhões de registros que estou a aceder para depois somar ou fazer uma média, enfim, para depois ainda fazer operações matemáticas sobre eles. E registros esses que estão espalhados por várias tabelas, aqui em relacionamentos também eles complexos. Qual é a consequência disto? É que esta consulta depois ainda me vai demorar muito tempo a realizar, porque, porque são muitos registros e porque estes joins todos destas tabelas, vão tornar a consulta lenta. Então eu, para além de chamar o tipo de informática, pronto, quero uma consulta nova. E eu posso me lembrar de várias consultas, depois que já quero aquilo ordenado por uma maneira, ou ordenado por outra, depois quero de outra maneira, depois já não quero nas linhas, quero uma coisa, nas colunas quero outra coisa, e eu sempre que quero fazer isto, tenho que chamar ali o pessoal da informática. Hum, e pronto, e eu gostava de ter liberdade para poder, fazer isto. Eh, Depois ainda tem outra coisa, é como eu disse, estas consultas são lentas. O que é isso ser lento? Ser lento significa que o servidor, hum, vai, eh, vai ter o CPU, eh, muito ocupado para responder à minha pesquisa. E o que é que acontece? É sempre que eu faço esta pesquisa, lá o pessoal que está a trabalhar nas caixas começa-se a queixar que aquilo está muito lento. Ou seja, estou a afetar a operacionalidade, deste da minha empresa, porque depois fica o resto tudo lento. Ora, eu não vou estar a fazer estas consultas à noite, eu quero-as agora. Porque é que hei de estar a esperar para a noite? Então à noite quero dormir. Estão a perceber? Há aqui um conjunto de problemas se eu, como gestor, quiser aceder a estes dados. E esta base de dados que parecia tão perfeitinha para, a sua função, que é operacional, adaptada à escrita de dados, de repente torna-se aqui um inferno para um gestor que quer obter dados que estão cá armazenados. Então tenho lá os dados em montanhas de dados e não lhes consigo aceder. É frustrante. Como é que isto consegue ser, melhorado? Não é? Temos aqui um problema. Hã, temos aqui um problema, aliás, ou um conjunto de problemas que, devem ser resolvidos, está bem? Então como é que nós resolvemos,
esta situação. Vamos primeiro ver aqui, por exemplo, uma consulta. Imaginemos para aquele modelo, eu quero fazer esta questão. É uma questão que um gestor poderia querer. Quer saber o total de vendas de uma determinada categoria de produtos em cada cidade, nos fins de semana do segundo trimestre do ano, por exemplo, 2019. Ok? Ele pode querer saber isso. E eu tenho aqui o query que ele teria que fazer. Atenção, este query está simplificado. Eu tenho ali vários joins, até estão em itálico, que significa depois fazer a junção entre estas tabelas. Tipicamente, a chave primária da tabela pai com a chave estrangeira da tabela filho, está bem? Mas, para saber, para responder a este select, a esta questão, desculpem, tenho que fazer select. Quero saber, eh, ok, para aquela categoria, para a cidade, se quer o total das vendas, é fazer uma soma, tenho que fazer um grupo by, tenho que ver, estou aqui a percorrer uma, duas, três, quatro, cinco, seis tabelas, tenho que fazer os joins daquilo tudo, não me posso enganar. E ainda por cima, se eu quero para o ano de 2019, tenho que andar aqui a converter a data de venda para obter só o ano, com tuchar tal. Se calhar alguns de vocês já nem se lembravam para fazer isto. Quero o segundo trimestre, até tenho que saber que para saber os trimestres é com o Q de Quaquá, que é o quarter, que é o segundo. Quero só nos fins de semana, portanto, vendo o dia da data, é o dia 1 e 7, o 1 corresponde ao domingo, o 7 ao sábado, certo? E para depois agrupar, estão a ver? Dizem assim, um típico gestor claramente conseguia fazer este select? Não. E alguém de informática tinha que de facto saber bem SQL, tal como os meus estimados alunos, para dar resposta a esta questão, que não é trivial para alguém que não, de facto, não sabe informática, está bem? E depois desta pode vir outras questões deste género. Eh, e, portanto, claramente há aqui uma, um problema para resolver, para facilitar. Ok. Mas para este problema existe uma solução, está bem? Ou pelo menos aquela solução que vamos falar aqui nesta disciplina, que é a tal Data Warehouse. Ok? Então vamos apresentar aqui uma Data Warehouse. Ok, então vamos ver. Uma Data Warehouse, para já, então, o que é isso? Ok, eu posso até dizer aqui uma definição, que é uma Data Warehouse, é um repositório, é uma base de dados, um repositório integrado, orientado para a análise de dados, não é como este que é orientado para a inserção, tá bem? Nessa Data Warehouse, portanto, mantém dados históricos e é uma base de dados que é desenhada para ser usada apenas para fazer consultas. E é uma base de dados que é usada para suporte à decisão. Então vamos ver como é que, a partir deste modelo, desta base de dados, eu posso construir algo que me facilite as consultas para apoiar a decisão. E a resposta é uma coisa deste género. Reparem que cá em cima já mudou. Já não é OLTP, é Online agora Analytical Processing. E o que temos aqui é este modelo que é completamente diferente deste que aqui temos. Então, o que é que se passa? Esta base de dados vai ser substituída por aquela? Não. Vai ser criada uma outra base de dados. Está bem? Ou seja, do ponto de vista de engenheiros informáticos, temos aqui mais trabalho para fazer, o que é bom. Não é só fazer uma base de dados, é fazer uma outra base de dados.
Já agora vejam, há aqui coisas que, fazendo outra base de dados, que se conseguem resolver logo, que é aquela questão que eu dizia: eu estou a fazer aqui consultas muito complexas que me põe o servidor muito lento, e depois os funcionários que estão a fazer as vendas dizem que aquilo ali está a demorar muito. Se eu tenho outra base de dados para apoiar a decisão, significa que esta outra base de dados estará noutro computador, noutro servidor, e que, portanto, mesmo que este servidor para apoiar a decisão esteja muito lento, não vai afetar o desempenho da base de dados operacional. Está bem? Portanto, temos logo aqui uma vantagem. Sim, se eu tiver duas bases de dados, o gestor está a consultar uma, enquanto que quem está a introduzir dados está a inserir noutra, de facto, o mau desempenho de uma, em termos de velocidade, não afeta a outra. Muito bem. Então, vamos ver. Que características tem esta, esta base de dados? Eh, para já, eh, é uma base de dados que está preparada para apoiar a decisão. Ou seja, não tenho preocupações de inserir dados. Eh, Claro que os dados vão ter que se lá pôr, mas reparem, é diferente, já não tenho um operador ali a inserir dados um a um. Não, não. Eu vou buscá-los através de procedimentos ou de scripts, eu vou buscá-los à outra base de dados e carregá-los aqui. Tenho um processo automático para fazer isso. E que, portanto, esse processo automático está pensado e estudado de modo a não dar erros. Ou seja, a inserção de dados, a questão de dados que estão redundantes, não se coloca. Eu não vou ter esse problema. Estão a perceber? Não é essa a minha preocupação. A minha preocupação é que quero que isto seja rápido. E ser rápido pode implicar haver redundância de dados, de facto. Eh, e o pensamento é fácil de fazer, não é? Quer dizer, se eu em vez de consultar várias tabelas, vocês também aprenderam a fazer desnormalização, se eu tiver logo os dados naquela tabela, então é muito mais rápido, isso que estar a fazer aqueles joins para aceder a 3 ou 4 tabelas quando tenho tudo logo numa tabela. Portanto, deixo de ter essa preocupação. Portanto, é um modelo que para já eu vou dizer, ele pode ser desnormalizado. Ou pelo menos parcialmente desnormalizado. Há partes dele que podem estar desnormalizados à vontade. Mas é um modelo claramente para consulta de dados. Portanto, é isso que eu pretendo. Estando desnormalizado para consulta de dados, eu vou querer fazer consultas que afetem muitos registros, ou que abranjam muitos registros. Tudo bem? Já sei que está noutro computador, já sei que até tenho redundâncias para tornar isto mais rápido e, portanto, é um modelo que está preparado para consultas com muitos registros. E é um modelo que eu quero de apoio à decisão. Então vamos lá ver, para ser um modelo de apoio à decisão, significa que eu tenho que colocar isto, fazer isto de maneira que aquilo que eu vou de facto obter é algo que me vai facilitar a tomada de decisões. Então vamos ver como é que este modelo é construído. Uh, Numa empresa, eu usei isto aqui, numa empresa, um aspecto que é fundamental são as vendas. A grande preocupação de um gestor, tipicamente, é as vendas, quer maximizar as vendas. É através das vendas que entra o dinheiro na empresa. Então, neste modelo, nós temos aqui logo, numa tabela central, as vendas. Informação sobre as vendas. Porquê? Porque tipicamente o gestor quer saber sobre as vendas e quer saber informações sobre as vendas
ao longo de várias dimensões. Ele pode querer saber valor sobre as vendas, de acordo com os clientes, de acordo com os produtos, de acordo com, hã, as lojas, porque pode ter várias lojas, pode que há aqui um aspecto muito importante que normalmente todas as consultas que são feitas têm a ver com datas. Eu quero saber as vendas, mas numa determinada data. Quando digo numa determinada data, é num determinado mês, numa determinada semana, num determinado dia, comparar um ano com o outro. As datas estão sempre envolvidas. E então, se eu conseguir ter uma base de dados em que tenha aqui este tipo de informação, e é uma coisa destas que vocês vão fazer no trabalho de grupo, eu consigo eh, obter informações mais facilmente. Quero ver, isto que eu aqui tenho, este modelo, que é um modelo, reparem, não parece quase uma estrela, não é? Tenho aqui uma tabela central e depois tenho aqui umas tabelas aqui à volta, como se fosse uma estrela. Eh, este modelo é também chamado modelo em estrela, está bem? É o Star Model. Tenho aqui um modelo em estrela. Este modelo, se tivéssemos aqui só com 3 dimensões, a gente até consegue ver, aqui, eh, eh, numa numa visualização 3D, que uma pessoa consegue fazer. Imaginem aqui, só acerca do dia, do produto e da loja. Imaginem só estas 3 dimensões, esqueçam as outras. O modelo pode ser visto como este cubo, não é? Em que o que é que tenho no cubo? Tenho as vendas. As vendas é, são os meus factos. Tenho os factos sobre os quais eu quero informações. E vou caracterizar estes factos ao longo de várias dimensões. Até 3 dimensões a gente consegue facilmente visualizá-las. Imaginem, imaginem esta situação. Hum, eu quero saber as vendas de leite em janeiro. Pronto, então vou ver, é 7. Ok, isto é o total, mas se quisesse ver só no continente da Guarda, tinha sido 2. Estão a ver? Dá para ver, dá para ver aqui. Ou este 7 corresponde ao continente de Viseu, o 2 corresponderia ao da Guarda, está bem? Hum, se eu quisesse de, de açúcar, ok, consigo ver isto, está bem? Eh, e este modelo, se pensarmos assim num gestor, ele diz: "Ah, sim, sim, eu consigo com isto, eu conseguiria trabalhar. Se eu conseguisse manipular facilmente isto de forma gráfica, sem ter que estar a fazer coisas deste género. Então, se eu consigo manipular isto de forma gráfica, significa que eu também vou conseguir fazer consultas ad hoc, consultas que me interessem, sem estarem pré-programadas. Porquê? Porque este meu modelo acaba por ser um modelo flexível. Tenho ali uma tabela central com os factos e depois as tabelas à volta, que são as tabelas das dimensões que me permitem caracterizar estes factos. E atenção, toda esta informação que está aqui nesta base de dados é obtida através desta base de dados. Estou a ver? Por exemplo, a informação das vendas há de ter sido feita, nomeadamente aqui acerca das faturas e às tantas até das linhas de fatura, eventualmente até de produto, mas provavelmente através destas 2 tabelas. Eh, a tabela dos clientes. A tabela dos clientes certamente que foi buscar a dimensão clientes, certamente foi buscar dados aos clientes, mas não só. Foi buscar dados aos clientes e às cidades. Ou seja, os clientes e as cidades de onde eles são, vai estar tudo nesta única dimensão cliente.
vocês dizem: "Então, mas então vai haver dados duplicados", porque vai haver aqui, por exemplo, clientes da guarda. Há de aparecer aqui cliente, cidade, guarda. Depois há de ser o Joaquim, guarda. A Maria, da guarda. O Francisco, de ceia. O Rodrigo, da guarda também. E aparece lá mesmo escrito guarda por extenso. E que vocês dizem: "Ah, então isso aí está aqui, duplicação de dados, está para mais espaço". Sim, sim, está. Mas não é mais fácil consultar? Se eu quiser saber de onde são os clientes, ok, basta-me consultar o cliente e tenho logo essa informação toda ali, com a papinha toda feita. Enquanto que se eu tivesse a consultar nesta base de dados, tinha que estar a consultar várias tabelas. Ok, então vocês dizem: "Ah, então mas se estas são 2 tabelas, são 2 bases de dados desligadas, então quer dizer que eu acabo de fazer uma venda nesta base de dados operacional e esta venda não está imediatamente acessível nesta base de dados de apoio à decisão". Pronto, muitas vezes não está. Aliás, esta base de dados não tem que funcionar com registros, atualizados à transação. Muitas vezes é suficiente esta base de dados ser atualizada ao fim do dia ou ao fim da semana. O gestor, dependendo do modelo de negócios, poderá não precisar de, hum, de saber os dados que estão ali a acontecer naquele momento para tomar decisões. Pode ser com base em dados históricos. Então interessa de facto ter aqui uma base de dados com registros históricos. E registros históricos implica também que, por exemplo, imaginem eh, aqui mesmo a situação dos clientes. Temos um cliente que aqui na base de dados operacional, vejam aqui, temos um cliente que é solteiro e, e fartava-se de comprar cerveja e batatas fritas. Depois casou, ok. Eu vou chegar aqui à ficha de cliente e atualizo para casado. Pronto. E se calhar o tipo de compras que ele passou a fazer passaram a ser outras. Começa a comprar fraldas e leite em pó e coisas do género. Eh, e mudou porquê? Porque também houve aqui aspectos importantes relacionados com as suas características que mudaram. Numa base de dados operacional como esta, simplesmente fez-se um update, atualizou-se, deixou de se perdeu-se informação histórica. Eh, não se sabe, estas vendas estão associadas a este cliente que agora é casado, mas que há 2 anos era solteiro. Ou que agora tem uma determinada idade, ou um determinado nível de rendimento e que há uns tempos atrás não tinha outros. E as compras que ele fez, o perfil de compras que ele fez mudou por causa disso. Ora, nesta base de dados, ou LTP, esta informação desapareceu. Foi atualizada, foi escrita por cima. Enquanto que no modelo de apoio à decisão, não. Não, não. Se o cliente era solteiro e passou para casado, essa informação tem que ficar aqui armazenada. E fica aqui armazenada. De modo que, quando eu quiser analisar, eh, quando eu quiser analisar eh, as vendas de produtos de clientes solteiros, este cliente entra se eu estou se eu estou a restringir a uma data em que ele ainda era solteiro. Se estou a fazer consultas para clientes casados já para uma data posterior, por exemplo, este mesmo cliente também pode entrar eh, eh, para, nesse aspecto de casado, porque entretanto já está casado. Estão a ver? Por exemplo, ok, se eu quiser consultar os clientes casados, as compras que faziam os clientes casados em 2019. Ora, ele era solteiro, ele não entra nessa consulta. Se eu quiser consultar os clientes casados em 2021, ora, se ele já é casado, já entra nessa consulta. Neste modelo, eu consigo fazer isto. Esse tipo de consultas. Neste, não. Perdi o registro histórico.
muitas situações, nas bases de dados, operacionais, o registro histórico, de muitas coisas se perde. No modelo, em estrela, no modelo de apoio à decisão, tipicamente eu pretendo isso. Então tenho aqui um modelo que me permite fazer esse tipo de consultas, mais facilitadas, com registros históricos, consultas ad hoc, já vamos ver, a muitos registros, mais rápido, porquê? Porque tenho aqui tabelas que estão desnormalizadas. Até vos posso dizer, esta tabela central dos factos tipicamente está normalizada. As das dimensões estão desnormalizadas, podem estar bastante desnormalizadas. Tá bem? O que facilita a consulta. Facilita. Querem ver? Este select que aqui está, vejam o tipo de, de comparações que eu tinha aqui que fazer, uma data de joins. Este tipo de consultas, por exemplo, ficou aqui. Reparem, os joins aqui são muito mais simples, porque é todos na tabela dos factos, fazer um join com as dimensões, não é andar depois de dimensões para outras tabelas, está bem? Eu coloquei aqui também uma mini dimensão, só para ficar isto, porque nós vamos falar sobre isto, está bem? Eh, mas tenho aqui o select, de facto temos aqui joins entre a tabela dos factos e várias dimensões. E depois, a comparação do ano é direta, do trimestre é direta, até se é fim de semana ou não, também pode ser direta. Porquê? Porque nós temos as dimensões desnormalizadas. E eu ter as dimensões desnormalizadas, por exemplo, na dimensão que eu tenho aqui de dia, o que é que eu aqui tenho? Não tenho só um campo data. Não, não. Tenho a dizer um campo data, tenho um campo que diz qual é o ano, qual é o mês, qual é o dia, até se naquele dia, daquele ano, daquele mês, daquele ano, se é feriado, se não é feriado, se é fim de semana, se é férias, se estão a perceber. Uh, Tenho essa informação toda aqui desnormalizada, uma data de campos. Portanto, nós até nestas dimensões podemos ter mais de uma centena de campos nestas tabelas, está bem? Que é para facilitar a consulta. Então, esta consulta é mais fácil de fazer, mas também não é feita assim. Porque vocês olham para aqui e dizem, então o gestor também tem que saber SQL. Não, ele não faz assim. Ele tipicamente trabalha com um ambiente gráfico, em que coloca lá as coisas, pronto. E na realidade, a resposta a esta pergunta aparece em algo parecida como o que aqui tenho. Em que tenho aqui as datas, em que tenho aqui os vários, as várias lojas, não é? E pronto, e o tipo de comida, para categoria comida ou categoria material de escritório, pronto. E está aqui as vendas. Está bem? Portanto, nesta disciplina vamos aprender a fazer isto e vocês vão fazer isto em grupo, está bem? E depois obter este tipo de coisas. Ok? Então, estão a perceber? Ora, vamos ver esta, isto a funcionar. Só para ficarem com uma ideia, o que é o que nos espera no final. Eu vou usar aqui a ferramenta que depois vocês vão fazer. hum, vão usar na parte final. Pronto, então imagina, isto aqui é o que o gestor vê. Eh, e ele pode chegar aqui e dizer: Olha, quero fazer aqui uma nova consulta. Vou fazer uma coisa dessas.
E tenho aqui depois informações. Então o que é que eu quero saber? Normalmente eu vou querer ver qualquer coisa relacionada com as vendas. Tenho aqui das minhas vendas e vou querer ver, eh, digam vocês, unidades vendidas, ou valor de vendas. Vou pôr o valor das vendas. Quero saber aqui o valor das vendas. Como o valor das vendas, ele sabe automaticamente que isto é numérico, ele vai fazer logo a soma disto. Ok. Pronto, vou querer saber o valor das vendas, hum, se calhar por ano. Ok. Por ano e relativamente aos produtos. Ok, quero as vendas de uma determinada subcategoria de produtos. Por ali. E também posso caracterizar aqui os clientes. Até tenho aqui uma tabela de detalhes clientes. Pelos clientes, quero fazer isso por país. Ok, estou a ver. Estou aqui, simplesmente arrastei esta informação toda. Aqui, vou fazer next. Aqui dá-me esta coisa. E eu só tenho que pôr aqui alguma coisa para este lado. Ok, eu posso querer pôr aqui o país. Vou deixar isto assim. Pronto, até posso fazer finish. Ele agora fica aqui a processar. Já processou. E obteve-me esta informação. Ok? O que é que eu tenho? Para o ano de 1998, outwear, tudo para boys, portanto para rapazes, shirts, sapatos, shorts, calçõezinhos, não é? Na Argentina, o que eu vendi de cada uma destas coisas foi estas. Estão a ver? Consegui fazer isto. Eu não tive que hum, fazer nenhum select. O select que está subjacente a isto é este. Estão a ver? Pronto. Está engraçado, não é? Não tive que fazer nada disto para obter aquela informação. Só tive que escolher. Mas consigo fazer mais coisas. Eu posso chegar aqui e dizer: eu aqui eu não quero ver dos países todos, só me interessa dos Estados Unidos. Até posso chegar aqui e pegar nisto e arrastar lá para cima e dizer que só quero ver dos Estados Unidos. E posso chegar aqui e dizer que quero isto deste lado. Pronto, então tenho aqui são os valores só para os Estados Unidos. Deste lado tenho o tipo de produto, a subcategoria, e tenho aqui para os vários anos. Estão a ver? Eu agora posso chegar aqui e dizer, epá, 99, eu queria ver aqui uma coisa. Em vez de ser por ano, queria ver por trimestre. Posso fazer o drill down. Posso ir a algumas destas categorias, desculpa, dimensões. Eu consigo fazer o drill down, ir procurar mais detalhe, ou vice-versa. Neste caso estou a ver aqui por trimestre. Em 1999, no primeiro trimestre, foi isto para aquele tipo de produtos, para aquela subcategoria de produtos. Estão a ver? E se eu se quiser ver da Argentina, ok, clico ali e já vejo para os vídeos. Quero ver tudo, para todos os países, no total. Tenho aqui. Posso fazer isto à vontade. Posso chegar aqui e dizer, afinal, esta subcategoria eu não a quero, tirei-a. Posso chegar aqui e dizer, quero para todas elas ver, fazer o drill e dizer que quero por trimestre. Eu vou voltar a processar isto e ver-me isto por trimestre. Mas ele queria 4 trimestres? Sim, o primeiro, segundo, terceiro e o quarto trimestre. Eu estava a pensar mal, só esqueça logo disso. Trimestre é o quarto, é de 3 em 3 meses. Sim, sim, sim. Eu posso até chegar aqui e dizer, ok, eu não quero isto para todos os anos, só quero para um dos anos e quero para o ano 2000 e tenho isto aqui por trimestre. Ou posso chegar aqui e dizer, não, não quero por trimestre, para este ano até quero por mês. Pronto, tenho aqui o primeiro trimestre, são estes 3 meses, segundo, terceiro, estão a ver? Estão a ver a facilidade com que se pode fazer consultas? E esta facilidade advém do facto de eu estar a consultar, estou a usar uma ferramenta
de Business Intelligence, mas estou a consultar uma base de dados que tem aquele modelo em estrela e que, portanto, temos uma tabela dos factos central e um conjunto de dimensões que ajudam a caracterizar aqueles factos. E eu posso chegar aqui também e vou retirar o mês. Não, o mês não vou tirar o mês. Vou deixar estar aqui o mês. Vou simplesmente fazer só os meses totais. Mesmo assim, se calhar não me parece muito. Eu quero fazer o drill, em vez do mês, eu quero o trimestre. Ok. E posso escrever isto num gráfico. Ok, mesmo sem fazer mais nada. Pronto. Tenho aqui um gráfico. Mostra-me esta informação num gráfico. Ok, posso querer ver o que é que corresponde a cada uma destas cores. Pronto. E tenho, estão a ver, tenho aqui hum, de uma maneira muito fácil uma análise pronto, do ponto de vista do gestor. Estou a fazer aqui várias queries, estou a alterar as coisas e, e com bastante facilidade. Ok, concordam? Posso aqui chegar aqui, ok, eu quero voltar a pegar nisto e pôr aqui deste lado. Pronto, aparece-me ali. Estou a ver e isto queria que fosse para ali. Ou claro que depois o gráfico para estas coisas naturalmente já parece uma coisa esquisita. Mas você, não, eu não queria a subcategoria para tudo, eu quero só para uma determinada subcategoria. E era esta. Ok. Acho que estão a perceber a ideia desta ferramenta. Esta ferramenta depois ainda me permite gravar isto. Eu posso chegar aqui e dizer, ok, a situação que eu tinha há bocado era uma situação que me agradava, não quero para os países todos, só quero para os Estados Unidos, quero esta situação e quero fazer o gráfico disto, de facto. Volta-me cá para o gráfico. Tá, é isto que eu quero. Pronto, então vou gravar. Vou gravar, pode ser no meu computador num ficheiro, no formato ou na base de dados, eu aconselho sempre gravar na base de dados, dou-lhe o nome, esta aula, pronto, save, e reparem, o que eu gravei foi esta consulta, ou seja, eu posso fechar, outro dia voltar aqui, e ele, quando vai executar esta consulta, ele vai executar a consulta à base de dados. E se, entretanto, agora, é para o ano 2000, duvido que haja alterações, mas se houvesse alterações nos dados, ele ia-me dar dados atualizados. E tem mais, eu tendo feito esta consulta, ela não é estática, eu posso chegar aqui e alterá-la, e posso acrescentar coisas, posso chegar aqui e dizer, eu também queria ver por canais de venda, por, acho que o classe é capaz de dar, vamos ver. Queria ver isto pelos canais de venda. Ok. Direct, indirect, e eu queria os canais de venda deste lado. Pronto. Venda direta, indireta ou outras. Pronto, estou a ver. Alterei os dados. Uh, ando com as coisas de um lado para o outro. Quero pôr agora trimestres aqui. Em vez de trimestres, quero pôr por ano. Para o ano 2000. O ano 2000 quero pôr aqui. Ou os vários anos. Está por ano por vendas, ou posso dizer, não, quero ao contrário, quero o tipo de vendas e depois lá o ano, ou seja, tenho aqui o total e depois tenho para cada um dos anos. Pronto, e consigo fazer isto muito facilmente e eu posso não perceber nada de base de dados. Sou simplesmente o gestor que quero andar aqui a analisar, neste caso, as vendas que tenho. Está bem? Já agora, só para dizer, para vocês terem uma ideia da quantidade de valores que temos na base de dados, esta base de dados, a tabela das vendas, tem mais de 1 milhão de registros.
está bem? E temos outras tabelas com centenas de milhares de registros e milhares de registros. E estão a ver que a consulta fez-se também com relativa facilidade e com relativa rapidez, está bem? Para ter estes dados agregados. Portanto, isto que eu tive aqui a mostrar nesta tabela foi aquilo que tivemos a usar uma ferramenta de apoio à decisão. Estou a mostrar a da Oracle, outros fornecedores de serviços, nomeadamente a Microsoft, também tem a sua ferramenta que é bastante boa para fazer isso, está bem? O que é que eu queria então falar? Era falar aqui ainda mais sobre isto da Data Warehouse, das características da Data Warehouse. Eh, há aqui um processo que se calhar vocês estão em dúvida, que é como é que eu passo daqui para aqui, não é? Esta é uma base de dados que temos, e que no caso do nosso trabalho eu vou fornecer, e forneço porque já está carregada com milhares, milhões de registros, e vocês com ela vão criar uma coisa destas. É isto que vamos aprender aqui a fazer. Mas eu acerca aqui das Data Warehouse e das características da Data Warehouse, eu queria falar em mais algumas coisas. Então pensem no seguinte, neste caso, neste exemplo que eu estive a falar, nós tínhamos uma base de dados operacional. Mas esta não é a situação, a única situação que temos, se calhar até nem é mais comum. O que é mais comum é haver várias bases de dados destas, espalhadas pela empresa. E nós, na Data Warehouse, vamos agregar informação vinda dessas várias bases de dados. E eu falo em base de dados, mas às vezes até podem ser apenas ficheiros. São ficheiros externos que há lá. Por exemplo, podem ter uma máquina que produz um ficheiro em CSV. CSV é Comma Separated Values, em que os valores estão separados por vírgulas. Ficheiro de texto. E nós temos que pegar nisso tudo e colocar coerentemente na nossa Data Warehouse. Portanto, estas bases de dados, a Data Warehouse, são construídas a partir das bases de dados operacionais, de várias bases de dados operacionais. E já vimos que a criação da Data Warehouse é guiada pelas necessidades da gestão. E é por isso que temos que este tal modelo em estrela com os factos no meio e as dimensões a caracterizá-los à volta. Neste processo de desenho da Data Warehouse, nós temos que ser assim meios administradores de base de dados e meios analistas de gestão. Convém ter alguns conhecimentos disso, ajuda para que façamos uma boa Data Warehouse. A base de dados, a Data Warehouse, também deve tornar a informação facilmente acessível, intuitiva, óbvia, entendível. Nós podemos ter aqui, imaginemos aqui um campo, imaginemos o campo do nome. Temos aqui, por exemplo, primeiro nome e último nome no cliente. Nós na Data Warehouse, nos clientes, podemos ter de facto um primeiro nome, um último nome e poder até um nome completo, juntando o primeiro nome com o último nome. Ok, para os dados ficarem mais fáceis. Ali, o nome de um campo pode ser do cliente, pode ser NASC, N-A-S-C, que era a data de nascimento. Nós na Data Warehouse podemos pôr data de nascimento. E na aplicação do Discover, e é algo que também vos irei pedir depois, vocês podem alterar o nome
para que no Discover apareça mesmo data, espaço nascimento. Estão a ver? Para facilitar todo esse processo. Há aqui uma preocupação em que a informação seja credível, seja consistente. Portanto, quando vamos buscar dados de várias fontes, eles devem ser limpos, devem ser validados. Às vezes até há questões em que os nomes estão ligeiramente diferentes numa base de dados e noutra, e nós temos que limpar isso. Ou há campos nulos que queremos que, por exemplo, o desconto nulo, se calhar é o mesmo que ter desconto zero. E provavelmente na base de dados é preferível estar zero do que nulo, até por causa das contas. E isso pode ser feito quando se passa da base de dados operacional para a Data Warehouse. Também posso dizer que este processo de passar da base operacional para a Data Warehouse é o que eu tenho aqui do Extract, Transformation and Load. É o famoso ETL. Extrair os dados, depois transformá-los para fazer as limpezas, e depois o load, que é fazer o carregamento na Data Warehouse. A Data Warehouse também tem uma estrutura que a torna adaptável. Vimos que se adapta à base de dados operacional e às alterações que possa haver na base de dados operacional. Falei-vos naquela situação da alteração do estado civil, que na Data Warehouse deve conseguir acomodar essa situação, de guardar o histórico, mas também deve ser resistente à mudança, ou seja, nós vamos aprender a fazer algumas coisas na Data Warehouse, de modo a que, mesmo que haja algumas alterações na base de dados operacional, elas não afetem a Data Warehouse, nomeadamente através de utilização de surrogate keys, de chaves substitutas, em vez de usar as chaves primárias diretas da base de dados operacional. A Data Warehouse também tem questões de segurança. Nós, quando estiverem a trabalhar com o Discover Administrator, vamos ver que dá para configurar questões, vão ter mesmo que configurar as questões de segurança. E naturalmente que os gestores devem usar depois a Data Warehouse para as tomadas de decisão. Há aqui um aspecto importante, que é, enquanto que a base de dados operacional é obrigatória usar, porque tipicamente o dono da empresa diz que os empregados têm que usar aquela aplicação, e têm mesmo que usar, não se podem recusar a usar. O gestor já só usa a Data Warehouse se quiser. Tipicamente é ele que manda, ele até pode mandar fazer uma Data Warehouse, mas se não gosta, depois não usa. Portanto, é muito importante que a Data Warehouse seja feita ouvindo bem o que é que o gestor quer obter, e tem que ser feita em perfeita consonância com ele. Tem que ser, isso é algo que é aliciante, está bem? Também já vimos que as questões que tipicamente se colocam na Data Warehouse são questões que envolvem muitos registros, que tipicamente envolvem registros históricos, que envolvem datas, sempre com datas. Permite responder questões: quais são os 5 produtos mais vendidos, como se comparam as vendas deste ano com as do ano passado, que fatores podemos alterar para melhorar a previsão das vendas, ou como irão melhorar as nossas margens de lucro, se fizermos uma promoção. Ok, que clientes são mais propensos a comprar um determinado produto, são questões desse género, está bem? Portanto, há várias características, a tal dependência temporal que eu já disse, tipicamente, e é por isso que temos uma dimensão tempo, neste caso dia, que eu coloquei. Eu também refiro-vos muitas vezes que, quando vocês fazem as bases de dados operacionais, não se lembram de colocar lá datas, e muitas vezes precisam de mais datas do que aquelas que lá são colocadas, não é? Há aqui uma questão muito importante da dependência temporal. Se vocês pensarem em questões, têm que colocar um horizonte temporal. Não é desde sempre, é neste ano, ou é nesta década, ou nestes últimos 2 anos, ou qualquer coisa do género. Portanto,
Há não a volatilidade, a data warehouse não é volátil, portanto os dados históricos vão lá ficando, a tal situação de era solteiro, passou a casado, depois de divorciar, etcétera, isso deve ficar registado. É orientada para um determinado fim, reparem, esta que estou a mostrar é das vendas, é um aspecto importante. Há outra que também é muito importante, que é o das compras aos fornecedores. Hum, e nós, a fazer a data warehouse, temos que pensar nisso e temos que pensar. Eu coloquei as vendas porquê? Porque tipicamente é a questão mais crítica que um gestor tem, tratar das vendas. Hum, Há também aqui questões a ter em conta quando se passa da base de dados operacional para a data warehouse, que tem a ver com, há dados, há campos que não interessam. Por exemplo, há o campo de telefone do cliente, que estará na ficha do cliente, pode não interessar numa data warehouse, porque o gestor não vai querer saber os números de telefone, não vai telefonar para um cliente. O número de telefone dá jeito se houver ali um problema com o cliente para lhe ligar. A data warehouse não está a ligar àquele cliente específico, não, está a ligar a uma classe de clientes na qual aquele cliente se insere, está bem? Eh, e pronto, já vimos que eh, o nosso modelo dimensional eh, e as características que tem. Já agora, só para eh, aqui também esclarecer, eu já falei que temos a tabela dos factos, que é esta tabela eh, em, eh, do meio, e temos a tabela das dimensões. Já agora, só umas características dos factos. Eh, os factos acabam por ser as medidas de negócio. Agora, aqui são as medidas pelas quais me interessa ver o negócio. Neste caso, as vendas. Quero venda, o dinheiro que entra, a quantidade vendida. Hum, eh, Esses factos tipicamente são numéricos, não é? É aquilo que eu quero medir, tipicamente é numérico. Hum, os, Portanto, as vendas, quantidade vendida é numérica. Eu depois posso caracterizá-los de acordo com as dimensões, ok? O valor das vendas de acordo com o mês, em janeiro, por exemplo, está a ver? Hum, os dados são tipicamente numéricos e aditivos, mas podem não ser aditivos. Aditivos quer dizer que eu, somando, obtenho algo que faça sentido. Mas nem todos os dados numéricos somados fazem sentido. Tá bem? Nós vamos ver isso também. Tá bem? Se querem um exemplo, uh, por exemplo, eu vendo, se eu vender 2 maçãs ontem e vender 3 maçãs hoje, eu somar o 2 com 3 dá 5. Faz sentido. São o número de maçãs que vendi ontem e hoje. Correto? É aditivo. Mas, por exemplo, se o meu facto tiver a ver com a temperatura da sala, a temperatura da sala ontem estavam 22 graus, hoje estão 23, somando as duas dá para somar 22 com 23, não é? Dá aqui 45. Mas 45 não, não é uma temperatura? Não, não é. A média, se calhar, faz sentido, ok, mas não é aditivo, não, portanto, nem sempre são aditivos, está bem? E a tabela dos factos, já vimos que representa relacionamentos de muitos para um com as dimensões. Também já aqui falei que as dimensões são essas tabelas à volta que acabam por caracterizar os factos e que podem ter muitos atributos, e os atributos são tipicamente textuais, hum, são tabelas desnormalizadas e têm hierarquias. Lembram-se quando eu estive a usar o Discover na questão do ano, andei em hierarquias, era do ano para o trimestre, depois ainda podia ir para o dia. Acabei por não fazer isso, tá bem? E vice-versa. Ok, e também tivemos a ver então ali um conjunto de formas de utilizar a nossa data warehouse, que mostrei ali com o Discover. Eh, no, no vosso trabalho aqui, o que vão fazer então vai ser parte do que vão fazer
tem a ver com o seguinte, tem a ver com passar informações de uma base de dados operacional para a data warehouse. Vamos ver como fazemos isso. Portanto, esse tal processo de extract, transformation and load. Portanto, extrair, transformar e carregar, está bem? Vamos ver como fazemos isso, vamos ver como criamos esta dimensão temporal, depois como criamos mini dimensões também. Eh, Poderá haver campos que não são úteis, vamos ter que criar chaves substitutas, as tais surrogate keys, fazer correções de erros, de duplicados, portanto, terão que ter-se-á que fazer tudo isso, está bem? Eh, E pronto, para já, assim como introdução aqui à Data Warehouse, era isto.